Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é uma aula de biologia para a turma do 9º ano. E o assunto que vamos estudar hoje é conhecer os tecidos do corpo humano. Então, aqui a gente vê uma imagem que ela define muito e mostra quase todos os tecidos do corpo humano. Os externos, por exemplo, dá para a gente identificar quase todos. Então, existe no corpo humano 4 tipos de tecido. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Cada um deles é formado por um agrupamento de células de formas e funções parecidas. Sendo assim, a diferença dos tecidos se dá pela diferença na especificidade de cada conjunto de células. Agora vamos conhecer cada um dos tecidos que existem no corpo humano. As células estão organizadas em grupos que trabalham de maneira integrada, desempenham juntas uma determinada função, cada uma delas. Esses grupos de células são denominados os tecidos. E os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 grupos principais, como falamos anteriormente. O primeiro deles é o tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele é revestido de glândulas. Ele é o tecido que cobre o nosso corpo. Por exemplo, o exemplo é a nossa pele. Também temos o tecido conjuntivo, que também ele é formado pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Ele também é dividido em 2 partes, o denso e o frouxo. Em seguida, temos também o tecido adiposo, que é a nossa gordura que fica sobre a nossa pele. Também temos o tecido cartilaginoso, temos também o tecido ósseo, que é o tecido mais rígido que existe no nosso corpo. Temos o tecido sanguíneo e também temos o tecido muscular, que é formado pelo tecido liso e estriado. O tecido estriado ele é formado pelo esquelético, ele pode ser esquelético e cardíaco, que é as funções do nosso coração. Também, por último, temos o tecido nervoso. Então, esses são os tecidos que formam o nosso corpo humano. E agora, em seguida, vamos conhecer cada um deles. A classificação dos tecidos ela é demonstrada aqui bem claro nessa imagem, onde nós vamos visualizar bem o tecido epitelial, que é a nossa pele, e o tecido muscular. O tecido muscular ele é feito de fibras que contraem. Aqui, como está demonstrando, são os músculos que tem no nosso corpo. Tem os tecidos nervosos, que consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos, como a gente vemos aqui bem definido nesta imagem. E em seguida nós temos aqui o tecido conjuntivo. Ele é o tecido frouxo, serve como assoalho para o epitélio e outros tecidos, no caso aqui da nossa pele. Por último, nós temos aqui o tecido sanguíneo, que faz parte que faz a corrente do nosso sangue através do nosso corpo. Em seguida, vamos ver aqui como ele está distribuído pelo nosso corpo. Aqui são as ramificações, como eles estão estratificados, por várias camadas de células. O pavimentoso são células achatadas. Também temos o cúbico, quando as células têm forma de cubo, de transição, quando uma célula muda sua forma. Em seguida, vamos conhecer aqui o tecido conjuntivo. Como percebemos aqui na imagem, o tecido conjuntivo é esse que fica sobre o tecido epitelial, que é a nossa pele, é essa parte mais gordurosa. O tecido conjuntivo são tecidos constituídos predominantemente por células mergulhadas em material intercelular.
a matriz extracelular, uma rede de fibras e proteínas em uma substância fundamental amorfa, material cuja consistência perde vários líquidos até relativamente sólido. As fibras de proteínas do tecido conjuntivo podem ser de três tipos: colágenas, elásticas e reticulares, como a gente vê aqui nesta imagem. Aqui está a fibra colágena e também as fibras elásticas, são essas mais ramificadas, fininhas, e a tecida reticular, que são esses núcleos que existem predominantemente na imagem. Então, uma breve definição do tecido conjuntivo é que há vários tipos de tecidos conjuntivos, e em cada um deles, a substância intercelular e as células assumem funções diferentes. Na derme, por exemplo, existe tipo de tecido conjuntivo chamados de tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo sanguíneo. Agora, em seguida, a gente vai conhecer cada um deles. Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito, são eles. Os principais conjuntos propriamente ditos são o frouxo, que é mais flexível e com maior variedade de células e fibras, e o denso tem menos células e mais fibras. E o tecido conjuntivo adiposo é rico em células que armazenam gorduras, células adiposas ou adipócitos. Essa gordura pode servir de reserva de alimento, além de ser um bom isolamento térmico. Protege o corpo contra o frio e também é uma proteção contra pancadas ou choques mecânicos. Também temos o tecido conjuntivo ósseo, que ele é a parte mais rígida do nosso corpo. Nesse caso, a substância intercelular é rica em sais minerais de cálcio e fibras de colágeno, o que torna o osso rígido, resistente. Portanto, além de sustentar o corpo, os ossos protegem certos órgãos como o cérebro e a medula espinhal, e apoiam os músculos, permitindo os movimentos do nosso corpo. Então, cada movimento do nosso corpo ele é permitido através da nossa estrutura óssea, que é a parte que dá a sustentação ao nosso corpo. Agora vamos ver o nosso tecido conjuntivo sanguíneo. É outro tipo de tecido conjuntivo, pois suas células estão mergulhadas em uma substância intercelular líquida. Como a gente vê aqui nesta imagem, como que ela fica distribuída as células neste líquido, que é o plasma. No plasma são transportados os alimentos e resíduos de uma parte a outra do nosso corpo. Ele funciona como leva o nutriente de uma parte a outra do nosso corpo. É a parte sanguínea que faz esse trabalho. Só voltando um pouco aqui atrás, no tecido conjuntivo propriamente dito, ele é um tecido que é frouxo, denso. Esse tipo de tecido ocupa todos os espaços entre os demais tecidos do nosso corpo. Por estar presente ele está presente em todos os órgãos do nosso corpo. Esse tecido propriamente dito, ele faz parte, está presente em cada parte do nosso corpo. Bom, sendo assim, nós conhecemos cada um dos tecidos conjuntivos, que são eles: o tecido propriamente dito, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo ósseo e o tecido conjuntivo sanguíneo. E agora vamos conhecer o outro tecido que faz parte do nosso corpo humano, que é o tecido muscular. O tecido muscular é esse, como a gente vê aqui, ele está dentro da nossa
nossa carne, quando a gente vê que as fibras, cada uma delas e as suas ramificações, como ela está formada. Então, o tecido muscular tem como principal função produzir os movimentos do corpo. Quando recebe um impulso nervoso, essa célula se contrai produzindo o movimento. Mas quando os músculos relaxam, a célula volta a ser ao seu formato original. Bom, a maior característica das células desse tecido é que são contráteis. A gente pode contraí-las e ter o controle sobre cada uma delas. Ou seja, diferente das demais células do corpo, elas têm a possibilidade de mudar de forma. Além de elas poderem se contrair, elas também mudam de forma. Você pode, através de muitos exercícios, conforme a sua alimentação, você pode dar uma forma diferente a cada um desses músculos. Agora, o tecido muscular é dividido em três categorias. Vamos conhecer cada uma delas. Então, o tecido muscular, ele é formado pelo tecido muscular estriado esquelético, que tem o tecido estriado e o tecido cardíaco. Ele forma os músculos presos aos ossos. Os músculos e suas células são também envolvidas por tecido conjuntivo e tecido adiposo. As células musculares, por serem alongadas, são denominadas de fibras, pelo seu formato alongado. Cada uma delas recebe o seu nome de fibras. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ou miócitos, ele é conhecido como musculares ou miócitos. Visto a microscópio, elas apresentam listas ou estrias transversais. Vem daí o termo estriado para denominar esse tecido. Então, porque elas apresentam as listas, ao seu longo, elas recebem esse nome estriado. Faz parte da sua denominação. Como a gente vê aqui nessa imagem, como os músculos estão se contraindo no corpo de um atleta quando ele faz cada movimento, os movimentos repetindo e por reflexo. Então, a maior característica das células desse tecido é o que são contráteis, ou seja, eles se contraem. Esse tecido é diferente das demais. Então, pessoal, o tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido com característica específica. Esses músculos podem ser controlados por nossa vontade, diferente de outros. Então, o tecido muscular estriado esquelético, nós podemos controlar o seu movimento. Então, isso quer dizer que podemos conscientemente fazer a sua contração. Por exemplo, se quisermos dobrar o braço para apanhar um objeto, a gente vai lá, manda o comando e a gente normalmente faz esse movimento controladamente pelo nosso pensamento, pela nossa consciência. Ou um movimento de um atleta praticando o seu esporte, cada movimento que ele faz é um movimento voluntário que ele está querendo fazer. Ele está controlando cada um desses movimentos. E segundo o tecido muscular estriado cardíaco, é justamente o tecido estriado do coração. Por isso ele recebe o nome de estriado cardíaco. Nesse músculo, suas contrações são ritmadas e involuntárias, ao contrário do músculo estriado esquelético, onde as suas contrações e movimentos são voluntários. Aqui nesse tecido muscular cardíaco, cada movimento dele são involuntários, quer dizer, você não tem controle nenhum sobre ele. No caso, as batidas do coração, elas são batidas involuntárias. Independentemente da sua vontade ou não, elas vão estar acontecendo no ritmo e na condição que esteja o seu estado emocional.
Aqui nós vemos algumas imagens de como esse tecido é formado. São tecido muscular estriado cardíaco, que são as partes que formam o nosso coração, por exemplo. Como a gente vê aqui nessas imagens. Elas têm vias alongadas e também arredondadas. São o nosso músculo estriado cardíaco. Então, as características desse músculo são: possui células com um ou no máximo 2 núcleos celulares. E os seus movimentos, como já falamos, são involuntários. Isso já foi bem falado, que ele é, ao contrário do músculo estriado cardíaco, aqui no estriado, ao contrário do músculo estriado esquelético, aqui esse músculo cardíaco, as contrações dele são involuntárias. Um exemplo disso, como já falamos, são as batidas do nosso coração. Os ritmos que ela bate está fora do controle da nossa vontade. Eles são movimentos involuntários. Então, vamos ver aqui o seguinte. O tecido muscular estriado cardíaco é um tecido exclusivo do coração, onde suas contrações têm a função de impulsionar o sangue para todo o nosso corpo. Sem esse movimento, o nosso corpo perderia cada um dos seus movimentos, porque é esse músculo que tem a função de impulsionar o sangue para todo o nosso corpo. É através dele que nossas veias levam cada movimento por todo o nosso corpo. Este tecido apresenta uma contração involuntária, como já falamos, ou seja, não há um controle dos movimentos desse tecido. Bem, agora vamos conhecer o outro tecido desse tecido cardíaco. Tecido muscular não estriado ou liso. Esse músculo é formado por células alongadas e afinadas nas pontas. Eles se encontram em diversos órgãos do nosso corpo, como o tubo digestor, a bexiga e etc. Esse músculo já é involuntário, ou seja, sua contração não pode ser controlada por nossa vontade. São os músculos lisos do estômago e intestino, que se contrai quando ocorrem as cólicas intestinais. Quando ouvimos o nosso estômago roncar, aquele é o momento quando ele está se contraindo. O nosso intestino ele se movimenta ele tem movimentos involuntários. Aquele movimento nós não temos controle algum sobre ele. Também é como o movimento do músculo cardíaco. Bem, tudo bem. Agora vamos conhecer o último tecido do nosso corpo, que é ele. O nosso tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por um tipo de célula especial chamada de neurônio. É o que forma esse tecido, são os neurônios. E por meio dos neurônios que ocorre a transmissão dos impulsos nervosos. A estrutura dessa célula é composta por um corpo celular, que apresenta ramificações. As ramificações menores são chamadas de dendritos e as ramificações mais alongadas são definidas como axônio. A estrutura dessa célula é composta por um corpo celular que apresenta ramificações. As ramificações menores são chamadas de dendritos e as ramificações mais alongadas são definidas como axônios. Como a gente pode perceber aqui nessa imagem, aqui nós temos os neurônios. Aqui nós podemos identificar cada uma dessas ramificações. Por exemplo, aqui nós temos o axônio, que são essas ramificações mais alongadas,
e os detritos, que são essas ramificações menores. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos fazer aqui uma breve conclusão desse trabalho sobre tecidos do corpo humano. Esses tecidos servem para estruturar o nosso corpo de forma simples. Podemos dizer e entender que a célula é a unidade fundamental do corpo. Então, os tecidos são a associação de várias células semelhantes e os órgãos são a junção de vários tecidos que realizam uma determinada função. Bom, pessoal, isso era o que nós tínhamos para falar sobre esse tecido do corpo humano, os tecidos do corpo humano, como eles são distribuídos por todo o nosso corpo. E agora eu vou deixar aqui um pequeno exercício com 4 questões que vocês vão fazer e vão me apresentar na próxima aula, tá ok? E aqui são as referências do nosso trabalho de hoje, da nossa aula de hoje.